Marcos capítulo 5, versículo 34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz e fica livre do teu pecado. Quantas vezes nós convivemos com problemas que já consideramos parte da nossa vida, parte da nossa identidade. Talvez seja doenças, talvez seja doenças, traumas, frustrações, e talvez depois de muito tempo a nossa alma comece a acostumar com esta dor. Eu quero dizer para você, nosso Deus, ele é perfeito. Jesus cura corpo, Jesus cura alma, Jesus cura espírito. Então entenda nessa noite, há um momento em que a fé se levanta, que nesta tarde eu possa ser um canal usado por Deus para levantar a sua fé. Em nome de Jesus, quando a fé se move, o céu se manifesta. Olha que coisa linda, aquela mulher se moveu, a fé dela se moveu, correr até Jesus. Ela estava desenganada pelo médico, ela já tinha gastado tudo que ela tinha, ela já tinha gastado com os médicos, não tinha mais recurso. Então ela viu falar que Jesus estava passando, o que ela tomou atitude? Eu preciso correr, tocar em Jesus. Este é o nosso maior erro, esta às vezes é a nossa maior falha. Nós deixamos nossa fé pequenininha e não temos força, talvez mais, de correr até Jesus. Não temos mais força de perseverar com Jesus. E ficamos paralisados no meio do caminho. Aquela mulher não, mesmo sem força. Eu constituindo aqui, eu tenho convicção, a certeza que ela disse, mesmo se for arrastando, mesmo sem força, eu vou tocar em Jesus. Ei, aqui nesse momento nós vamos falar sobre uma mulher que rompeu limites, rompeu multidões e até protocolos religiosos, tudo que uma fé precisa para atrair milagres. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por João Marcos, sobre a influência direta de Pedro. E tem um foco principal no Evangelho de Marcos: apresentar Jesus como servo, apresentar Jesus como Salvador, e ele que ele age em poder. Em Marcos capítulo 5, Jesus está cercado por uma multidão, e no meio desse cenário, o que acontece? Aparece uma mulher doente há 12 anos, que se aproxima em silêncio, se aproxima sem fazer barulho, se aproxima sem dar alarme, apenas do silêncio, mas carregada de fé, uma fé genuína, crendo com a convicção e a certeza: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela quebra regras sociais, ela quebra a religiosidade da época. Ela acreditava que apenas tocar em Jesus bastaria. E se você na Bíblia, bastou apenas um toque, bastou. Essa história foi registrada para nos mostrar que a fé não é passividade, a fé não é movida de passividade. Não, meu irmão, minha irmã, se levante deste quarto escuro. Essa depressão não é para acabar com a tua vida, essa ansiedade não é para te paralisar, este medo não pode se paralisar. Ei, talvez o médico deu o laudo, deu a sentença, mas a última palavra vem de Jeová, a última palavra vem de Jeová. Em nome de Jesus, recebe a cura nesta tarde. Creia no nome de Jesus. A fé exige movimentos corajosos. A fé, ela nos dá direção ao impossível. Você precisa se movimentar. Faça como aquela mulher, em nome de Jesus. Ei, aí você talvez fala: nossa, como que pode? Cadê esse Jesus? Ele está aqui. Ele está aí do teu ladinho. Ele quer mover o sobrenatural na tua vida, mas às vezes nos faltam fé. Nos entregamos nas dores, nos entregamos nas dificuldades, nos entregamos achando: eu nasci assim, eu devo ficar, esse deve ser o fim da minha vida. Não. Jesus pode restaurar, Jesus pode curar, Jesus pode restaurar ossos, Jesus pode restaurar, te livrar da enfermidade, Ele pode te declarar saúde. Eu quero declarar saúde para tua casa, eu quero declarar saúde para tua vida, eu quero declarar saúde para os seus ossos, eu quero declarar saúde no teu sangue, eu quero declarar saúde na tua vida espiritual, eu quero declarar saúde na tua carne, na tua vida emocional, na tua vida sentimental. Eu quero declarar Jesus, no nome de Jesus. A fé verdadeira costuma nascer em momentos mais difíceis da vida. É nos momentos mais difíceis da vida. A gente tem duas opções: ou murmuramos e nos entregamos da situação, ou buscamos com mais fé
Jesus. Aquela mulher foi o que ela fez. Só que antes de ir para Jesus, ela tentou com a força dos braços. Correu da força dos braços e do seu dinheiro, porque ela tinha dinheiro. Gastou com os melhores médicos. Se envolveu com os melhores médicos para poder receber a cura. Até que o médico falou, não tem mais jeito. Gastou tudo. Estava sozinha, sem marido, sem filho. Sozinha. Tanto é que ela foi sozinha ao encontro de Jesus, porque ela não poderia estar no meio da população. A Bíblia diz em Levítico que ela é considerada impura. Não poderia. Mas mesmo fraca, debilitada, o que ela fez? Vou aonde está Jesus. Nos falta isso. Ir aonde está Jesus. Nos falta, às vezes, levantar da nossa casa, irmos para a igreja, buscar esse Jesus vivo e verdadeiro, que muda a história. Muda a história. Não falo buscar religião, não falo buscar placa de igrejas, não falo buscar templos bonitos, falo buscar Jesus. Ele está no meio de tudo isso, mas ele precisa ser o foco principal da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Então a fé verdadeira, ela costuma nascer em momentos difíceis. Uma dor prolongada pode levar desesperança, mas também pode gerar fé, uma fé ousada. É nesta tarde eu quero te gerar isto, uma fé ousada. A dor continua, ela pode matar sonhos, ou ela pode ativar a fé, que pode mudar. Como você está comportando diante desta dor? Como você está se comportando diante desta enfermidade? Como você está comportando? Ativa a sua fé. Ativa a sua fé no nome de Jesus. Ela pode mudar destino, se for da vontade do céu, do Senhor. De Jesus não está sendo áudio de novo. No nome de Jesus, entenda isso, por favor. Meu áudio fica ruim de novo, né? Acho que o microfone está desligando. Eu vou pegar o outro aqui. Me avise aí, por favor, se o áudio estiver sem áudio. Me ajuda, tá? Por favor, obrigado. Vou deixar aqui se ficar. Vai para carregar, meu lindo. Obrigado, você que avisou, Raquel, que o áudio estamos sem áudio. Caiu, meu lindo. Obrigado, viu, Raquel? Continue firme nos ajudando aí no outro lado, tá? Glória a Deus. Me perdoe se ficamos muito tempo sem áudio. Estou tão ligado aqui
que é bom nós ter sempre alguém nos ajudando do outro lado, que assim a gente não consegue fazer a live sozinho. A igreja precisa estar ativa para ajudar que nós possamos fazer, levar a palavra nos 4 cantos do nome de Jesus. Obrigado, Raquel. Deus abençoe grandemente a tua vida. Então entenda uma coisa, a dor pode ser uma escola onde Deus forma guerreiros de fé. A dor é o que você vivendo hoje. Pode ser o solo fértil onde a fé vai florescer. Um exemplo, a mulher sunamita. A mulher sulamita havia perdido o filho. A mulher sulamita havia perdido o filho nos seus braços. A mulher sulamita, o que ela faz? Ela corre desesperada para o profeta, mas ela não corre desesperada para o profeta para reclamar, para murmurar, para dizer, eu não aguento mais minha vida, eu não aguento mais tanto sofrimento, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais meu filho. Não, ela não foi reclamar. Mesmo vendo seu filho morrendo nos seus braços, ela diz para o profeta, vá tudo bem, vá tudo bem. Sabe o que eu entendo aqui? Quem tem fé não se apega na aparência, mas se apega nas promessas. Deus te prometeu. Se Deus te prometeu algo na tua vida, o que impede você de fazer? Sabe por que você não fez ainda? Você precisa ver para acreditar que é possível. Mas a fé não é dessa forma, não. A fé, você precisa tomar atitude e crer. Se Deus me deu, Ele vai me sustentar a promessa. Se Deus me garantiu, Ele vai me sustentar nesta promessa. Isso é fé. Aquela mulher não reclamou, porque ela não havia pedido filho. Mas Deus viu, o profeta viu a misericórdia, o tratamento que ele tinha com o profeta, e deu um filho. Mas ela vai desesperada e fala, ei, profeta, meu filho não murmurou. Ela disse, vai, tudo bem. Mas o profeta sabia que não ia nada bem na casa dela. E se você acompanhar a história, ler lá na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, 26, você vai ver que Deus restaurou milagrosamente a vida do filho. Sabe o que eu entendo aqui? Quando Deus dá promessa, Ele não deixa a promessa morrer. Talvez mesmo que às vezes em algum momento da nossa falta de fé, nós batemos as promessas, mas Deus não enterra. Então vem um homem de Deus aqui te dizer, não enterre a promessa que Deus estabeleceu na tua vida, em nome de Jesus. Vai florescer, vai hoje à tarde, vai ressuscitar se você enterrou, porque eu creio que existe uma igreja do outro lado, que tem fé, que não se apega na aparência, mas na promessa que veio do céu, que não veio da igreja, que não veio da placa da igreja, que não veio do homem, mas veio do céu. Veio do Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos exércitos. Se foi dele, se apegue nela, em nome de Jesus. Ei, onde o medo enxerga barreira, a fé precisa enxergar pontes. Onde o seu medo só vê barreira, a fé só enxerga pontes. Eu já consigo ver pessoas caminhando nessa ponte. Eu já consigo ver homens e mulheres de Deus caminhando nesta ponte, porque o medo não vai mais paralisar você. Entenda isso, aquela mulher não tinha convite, aquela mulher não tinha acesso, aquela mulher não tinha amigos para levá-la até Jesus. Não, ela não tinha ninguém, era sozinha, mas ela tinha o suficiente para levá-la até Jesus. A sua fé levou até Jesus sem força, fraca, mas debilitada, mas com a fé ativa. Com uma fé ativa, crendo que era o suficiente para romper tudo isso e crer em um simples toque. Bastava. Um simples toque. Ela não pediu audiência com Jesus, não. Ela não fez escândalos, não. Apenas tocou com fé. Com fé. Tão simples. É que precisa muitas vezes eu e você, nós fazermos. Tocar no autor e consumador da nossa fé. Tocar no homem que tem o poder de tudo. Tocar no Senhor dos senhores, que escreveu todos os seus dias na terra. Tocar. Para isso, precisa haver quebrantamento. Para isso, precisa haver renúncia. Até de nós mesmos, porque aquela mulher renunciou. Ela estava fraca, debilitada. Quantas vozes podia dizer, você não vai conseguir? Você vai morrer para o caminho. Quantas vozes estão dizendo para você que você não vai conseguir? Quantas vozes estão dizendo, não, já chegou ao seu fim, não vai dar certo? Quantas vozes? Aquela mulher poderia estar ouvindo essas vozes e falar, não vá, você vai morrer no meio do caminho. Não vá, eles vão te macetar, vão te pisar, te pisotear, porque tem muita gente, não vá. Ela nem se preocupou com isso. Pouco se importa.
Você morrer, eu vou morrer mesmo? Então se eu tiver que morrer, eu vou morrer tentando. Porque um guerreiro nunca desiste. Porque sabe que o dono da promessa vai fazer real a promessa cumprir. E ela foi, e ela tocou. O que eu trago para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas nessa tarde? Entenda isso. Você pode não ter recursos. Você pode não ter voz influente. Mas se você tiver fé, nada poderá impedir de você tocar no seu milagre. Nada poderá impedir de você tocar no seu milagre. Lembra dos 4 amigos que desceram o seu amigo? Lembra dos 4 amigos? Está lá em Marcos 2:4, que desceu o amigo pelo telhado? Não aceitaram limites, não tinha como chegar até Jesus. O que eles fizeram? Abriram outro caminho, abriram uma nova entrada. E eles conseguiram levar o seu amigo até Jesus. E o seu amigo foi na cama, mas voltou carregando a cama nos braços. Aleluia! Ei, anda com pessoas que te levem até Jesus. Ande com pessoas que acreditam na promessa que Deus te deu. Ande com pessoas que valorizam os sonhos que Deus te deu. Essas pessoas que você precisa estar perto, que vão te ativar a tua fé, não matar teus sonhos. Sabe, a fé desafia o sistema. A fé rompe tradições. A fé que agrada a Deus, entenda isso. A fé que agrada a Deus não se curva na religião. A fé que agrada a Deus não se curva na placa de igrejas. A fé que agrada a Deus não se curva entre homens. Não, não, não. A fé que agrada a Deus, ela se curva em Deus. Pela lei, ela não podia nem estar naquela multidão. Pela lei, ela não podia nem sequer tocar em Jesus. Ela não podia. Pela lei. Mas ela sabia o risco. Mas também sabia que essa era a única chance que ela tinha na vida dela. A única chance. Quando você entende que Jesus é a única chance da tua vida, ele muda tudo. Quando eu e você, nós entendemos que Jesus é a única chance que nós temos, tudo muda. Tudo muda. Às vezes falta isso, sabe? Achamos que precisamos de um trabalho, de dinheiro. Mas tudo que precisamos é de Jesus. E quando ela entende isso, tudo mudou. O que eu trago aqui? A fé dela não foi conveniente. A fé dela foi revolucionária. Tanto é que nós estamos falando dela aqui hoje. Uma mulher que está à beira da morte. Hoje é um testemunho de fé para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. O que eu trago para a minha vida? A fé verdadeira não se acomoda na religião. A fé verdadeira não se acomoda na igreja. A fé verdadeira, ela se move na direção de Jesus. Mesmo que quebre protocolos. Mesmo que se quebra, ela se move em direção a Jesus. Ela quebrou o protocolo. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Você lembra, Zaqueu? Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 3 e 4. Zaqueu quebrou seus status social. Para quê? Para ter um encontro real com Jesus. É isso que precisa quebrar em mim, em você, o ego, o achismo. Eu sei, eu entendo, eu já sei. Sou tantos anos crente, sou 30, 40, 50. Precisamos quebrar este protocolo. Não importa quanto tempo de crente eu e você nós somos, mas o importante é quanto tempo nós temos quebrado diante dele. Quanto tempo nós temos entregue diante dele. Quanto tempo nós temos a nossa fé genuína diante dele. Isso é que importa. Isso é que importa. Ei, o toque nele libera milagre. O toque nele. Sabe? A fé que se move, ela toca o céu. A fé que se move. Guarde isso no seu coração. A fé que se move, ela toca o céu. A fé que se move, além de tocar o céu, é tocado por ele. Lembra, entenda aqui, ó. Aqui está o céu. Aqui está você com a sua fé. Você vai tocar. Porque a fé que se move, ela toca o céu. E quando você toca no céu, ele te toca. Você entendeu? É tudo que precisamos. Do toque dele. Do toque dele. Multidões tocavam em Jesus. Uma multidão. Até que Paulo sempre perguntou: como? Se alguém te tocou, se a multidão te palpa, a multidão te toca. Mas a multidão tocava em Jesus
por curiosidade. A multidão tocava em Jesus por curiosidade. A fé toca nele por propósito. Entendeu a diferença? A fé toca por propósito. Todos tocavam em Jesus, mas somente um toque puxou a virtude dele. Somente um toque puxou a virtude dele. Jesus sentiu o poder saindo, está lá em Marcos capítulo 5, versículo 30. Como se a fé daquela mulher abrisse um canal direto entre o céu. É isso que o Senhor quer. E eu e você, nós, tiramos virtude dele. Virtude dele. Não basta estar em volta de Jesus. Não basta ir aos cultos de quarta, aos domingos. Não basta frequentar várias igrejas. Não basta. Não basta tocar louvores. O que precisa é tocar com fé. O que precisa é tocar com sede. O que precisa é tocar com convicção. É isso que precisa. A mulher cananeia, lembra? Ela clamou por insistência até Jesus dizer: grande é a tua fé. Ela clamou pelo teu filho, ela clamou, e Jesus estava ignorando, mas ela viu que a fé daquela mulher era imensa, era intensa, muito maior que talvez que os discípulos estavam perto ali, e ela recebeu o milagre porque ela foi persistente. É que isso precisa de mim e de você. Jesus para tudo para honrar a fé de quem crer de verdade. Jesus para tudo. O céu sempre para quem se move com fé. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Você pode ler lá na Bíblia. Jesus estava caminhando junto com os seus discípulos, a multidão, a caminho da casa de Jairo para curar a sua filha. Mas de repente, no meio do trajeto, no meio do caminho, o que acontece? Há um toque. Ai, minha mão. Há um toque. Foi um toque igual esse não, que até deu minha mãozinha. Foi um toque. Ela não viu o rosto dela. Ele não viu o rosto dela. Mas ele viu a sua fé. Ele viu a sua fé. Sabe o que eu entendo aqui? Que precisa muitos homens e mulheres de Deus entender? Deus não se move por estado. Deus não se move por títulos ou por reputações. Deus se move por fé. Quando eu e você, nós cremos de verdade, o céu muda a direção. Só por você. Foi o que aconteceu. O céu parou por causa de uma mulher que estava prestes a morrer. Foi o que aconteceu quando Ezequias orou para Deus que não levasse ele. Deus reverteu o decreto de morte na vida de Ezequias, porque Ezequias orou com o coração, com a cara na parede, dizendo: Senhor, não tira a minha vida. E Deus deu mais 7 anos de vida para ele. Sabe o que eu entendo aqui? Oi? A oração de Ezequias, mais 15 anos de vida no decreto de Isaías 38, versículo 1 e 5. O milagre acontece no instante em que ele tocou. O poder de Deus flui na velocidade da fé. Logo ele se estancou a hemorragia. O corpo respondeu ao toque. A alma respondeu ao chamado. Este é o Deus que cura corpo, cura alma, cura espírito. Ele não faz nada incompleto. Ele faz tudo por completo. Entenda isso. Foi imediato, foi completo, foi visível. O milagre na vida daquela mulher foi visível. O que eu trago para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas, há milagres esperando apenas um movimento de fé da sua parte, da minha parte, das nossas partes. Apenas um milagre de fé. O corpo diz: eu não consigo. O corpo diz: eu não vou conseguir mais ficar normal. O corpo diz, mas a fé fala: em Cristo Jesus eu vou conseguir. Em Cristo Jesus a minha vida vai ser restaurada. O meu corpo vai ser restaurado. A minha alma vai ser restaurada. O meu espírito vai ser restaurado. Não é por causa de nós, é por causa do amor que Ele tem por nós. Entenda isso. Em nome de Jesus, quando a fé toca, o impossível obedece. Ei, lembra do cinturão? Creu na palavra à distância, seria o suficiente? Foi. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 8 ou 10. Ei,
A fé, ela restaura a identidade. A fé, ela traz paz. Jesus não só curou o corpo daquela mulher, mas também restaurou a sua alma. Jesus, o que faz? Chama ela de filha. Ele devolveu a identidade. Ele devolveu o seu pertencimento. Jesus não falou, ex-hemorrágica, vai em paz. Ex-drogada, ex-viciada, ex-alcoólatra, ex-adultério, ex-bruxo, ex-feiticeiro. Não. Jesus pouco se importa com o teu passado. Jesus pouco se importa com talvez que o seu momento que você está vivendo hoje. Ele importa do seu presente. Quando você diz Jesus, Senhor da minha vida. Aí ele muda tudo. Ele apaga o passado e fala assim, a partir de hoje você é meu filho, você é minha filha. Ele muda a sua identidade. Jesus está pouco preocupado com rótulos que o mundo te dá, com o rótulo que as pessoas te dão. Para ele, se você aceitou ele como único suficiente Salvador, para ele, você é filho, você é filha. Se você aceitou mudança de vida que somente ele pode dar, você é filho, você é filha. Ele nos muda a nossa identidade. Antes do milagre físico, Jesus cura coração ferido. Ele poderia deixar sair em silêncio, mas ele chama para o centro. Ele poderia dizer, uma mulher me tocou e ela poderia ter ido embora. Ela só recebeu um milagre e ela poderia ter ido embora, mas Jesus chama ela para perto. Porque o Senhor sabe que talvez a nossa cura não é apenas física, talvez a nossa cura é dentro de nós. E Jesus sabia disso, que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então ele poderia deixar de sair a licença, mas ele ainda chama ela para o centro da cena. Ele não chama de mulher doente, ou de mulher curada. Ele diz, filha, filha, filha. Sabe o que eu entendo? Aqui nessa tarde, Deus não quer apenas te tocar. Não. Ele quer te reconhecer como parte da família. Ele não quer apenas te livrar das drogas. Ele não quer apenas te livrar da prostituição, da mentira, do engano, do vício. Ele quer te trazer para a família. Ele não quer que você saia curado, mas que você saia adotado. Fui adotado como filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós fomos adotados como filho. Sabe, lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi, gastou todo o dinheiro do pai, gastou tudo. Foi para a casa do pai cabisbaixo, falando, vou trabalhar como empregado, tem tudo lá na casa do meu pai. Voltou esperando uma punição. O que acontece? O pai recebe o filho de braços abertos. O pai recebe o filho de braços abertos e acontece a restauração. Deus não é como a igreja, como muitas igrejas, infelizmente, aponta o dedo. Caiu, bem feito, vai ficar aí agora aí sentadão. Deus não aponta o dedo. Deus não julga, porque hoje ele não é julgador, ele vai ser julgador quando vier buscar a igreja. Hoje não. Hoje ele é nosso advogado e não juiz. Ele não acusa, ele fala, ei, levanta. Vamos começar de novo, que grande obra que eu tenho para contigo. Aleluia. Então entenda nessa noite, nessa tarde. Entenda no nome de Jesus. Ele te chama para perto, para a família. A fé traz salvação. A fé traz libertação completa. Ei, Deus não faz obras pela metade. Onde Ele toca, Ele transforma por inteiro. Jesus vai em paz, fica livre de todo o teu mal. Ela não voltou para casa apenas sem sangramento, mas sem vergonha, sem culpa e com paz no coração. Isso é tudo que eu e você, nós precisamos paz. A paz que excede todo entendimento. E essa paz nós só encontramos nele. Somente em Deus. Mesmo na crise, mesmo com o mundo caindo lá embaixo, mesmo passando por situações difíceis, eu estou em paz. Porque a paz procede de todo entendimento. Eu estou em paz porque Ele está no controle de tudo. Sabe o que eu entendo? Não aceite a cura parciais. Jesus liberta o corpo, Jesus liberta a alma, Jesus liberta o espírito. Lembra do paralítico, do tanque? Ele foi curado, mas depois Jesus encontrou e disse, não peques mais. A restauração foi completa. A paz é o maior milagre depois da cura. A cura tira a dor, mas a paz tira o medo.
Nós precisamos ter a paz em Jesus Cristo. Vá em paz. Não é só a despedida, é um novo estilo de vida. Ele agora agora o paralítico anda sem medo, sem vergonha, mas com a identidade restaurada. Assim também foi aquela mulher. Andou sem medo, sem vergonha e com a identidade restaurada. Sabe o que eu entendo? Não basta ser curado por fora. É preciso viver em paz com Deus. É preciso viver em paz com os outros. É preciso viver em paz consigo mesmo. Exemplo, os discípulos no meio da tempestade, ouviram: acalma-te o vento. E depois, porque ainda não tendes fé, a paz no coração é tão essencial quanto a bonança ao redor. A paz que vem dele faz nós cuidarmos melhor da nossa casa, do nosso marido, dos nossos filhos, dependendo da situação que ele se encontra. Porque você entende que está em paz. E quando ele tocar, o milagre vai acontecer. Então entenda uma coisa. Eu quero concluir dizendo: talvez você esteja vivendo há anos com uma dor, uma perda, uma limitação. Mas hoje é dia de se levantar. Hoje é dia de se levantar com fé. Hoje é tarde de se levantar com fé e tocar em Jesus. Não importa o que disseram. Não importa o tempo da dor. O que importa é que Jesus está aqui. O que importa, ele ainda continua honrando quem tem uma fé viva. Se você der um passo de fé hoje, o céu se moverá em seu favor. Eu quero concluir dizendo para nós orarmos: tudo é possível ao que crê. Está lá em Marcos capítulo 9, 23. Então entenda, a fé faz o impossível se tornar possível. Vamos orar? Põe a mão no túmulo do seu coração, depois eu vou orar para os enfermos, mas antes quero orar em especial para você. Põe a mão no túmulo do seu coração, se você puder fechar os seus olhos, ouça esta oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua presença, crendo que a fé ainda move montanhas. Abre o caminho, Senhor. Rompe limites humanos, Senhor Jesus. Hoje declaramos que toda barreira, todo impossível, toda porta fechada, toda palavra contrária não será maior do que o teu poder. Onde disseram que acabou, libera o recomeço, Senhor. Onde existe dor, libera cura. Onde existe escassez, libera provisão. Onde existe desânimo, derrama força do céu nesta tarde. Deus, visita aqueles que estão cansados de lutar, aqueles que choram em silêncio, aqueles que já não enxergam saída, não conseguem encontrar saída. Renova a esperança, fortalece a fé, reacende o fogo da confiança em ti, meu Deus. Pai, eu quero profetizar, nós profetizamos a fé. Vai romper os limites do medo, da dúvida, da enfermidade, da crise financeira, das portas fechadas, das prisões emocionais, porque quando o Senhor entra na batalha, o impossível perde força. Hoje, nesta tarde, tudo que é impossível está perdendo as forças. Pai, que as cadeias sejam quebradas, que milagres aconteçam, que famílias sejam restauradas, que portas sejam abertas e que os testemunhos nasçam desse tempo de oração. Hoje nós declaramos: não andaremos pelo que vemos, mas pelo que cremos, e pela fé veremos o sobrenatural de Deus se manifestando em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Aleluia. Vamos ler, vamos orar agora para as pessoas enfermas, em especial. Eu quero orar pela Gabriela da Silva Isaías. Ela está no UTI, desenganada pelos médicos. O médico falou: se ela sair de lá com vida, ela ficará vegetando. Mas nós cremos que Deus pode fazer um milagre na vida dela e naqueles que você orar neste momento. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar agora pela vida da Gabriela, pela vida das pessoas que se encontram no hospital, na UTI, na CTI. Oh, meu Deus, pessoas que já estão nos leitos dos hospitais, talvez desenganada pelo médico, como está a Gabriela. Pai, nossa mãe, Pai, a Gabriela não pode tocar em Senhor. Ela está ali naquele hospital. Mas, Pai, a oração do Pai pode. A oração dos parentes pode. As nossas orações da igreja, que a igreja está orando por ela, pode. Oh, Pai, ajuda-nos a ter fé. Toca naquele
daquela mãe, Pai. Toca naquela mãe que está com a sua criança, Pai. São 6 meses, que ainda precisa muito dela, Senhor. Pai, sem dar um propósito, Senhor, sobre esta vida. Faça um milagre naquele hospital. Visita aquele hospital agora nesta tarde, em nome de Jesus. Pai, eu não posso, mas tu podes. Pai, eu não consigo, mas tu consegues. Pai, cada vida que se encontra no leito do hospital em Ribeirão Preto, nós queremos declarar um milagre criativo dos céus. Aquele Pai que precisa, depende do milagre, depende das suas mãos poderosas. Oh, meu Deus, nós continuamos crendo, o Senhor ainda opera milagres, o Senhor ainda opera as maravilhas. Vai de encontro agora, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, há um pai que chora, há uma criança desesperada querendo ver a mãe, Senhor, há uma família desesperada nessa mente, desesperada pelo milagre do Senhor. Eu quero declarar, Pai, não por causa do Cristiano, o Cristiano não pode nada, a igreja, Novo Templo não pode nada, mas o Senhor pode, meu Pai. Que o seu nome seja glorificado através daquela vida, que o nome do Senhor seja glorificado através do milagre que o Senhor pode fazer naquela vida. Se o Senhor quiser, faça o milagre naquela vida. Se tu podes, eu creio que tu podes, faça o milagre naquela vida, que ela venha levantar daquela cama, que ela venha levantar daquele leito, e a sua vida venha ser um testemunho, Pai, que toda a família possa se render ao Senhor. É que nós cremos, Pai, declaramos milagres, saúde, meu Pai, para Gabriela, saúde, meu Deus, meu Pai, para todos que encontram nos hospitais, no leito do hospital, ou que encontram na sua casa enfermo, com enfermidade, desenganado pelos médicos. Nós declaramos fé, Pai, restaura os movimentos daqueles que precisam restaurar os movimentos, restaura a cura daquele que precisa ser curado, Pai, no nome de Jesus, haja um milagre. Nós declaramos em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, amém, Jesus. Lembre-se disso. Eu quero concluir esta live dizendo para você, lembre, quando a fé rompe os limites do impossível. E nos perdoe, não, falha, deu umas falhas na live, talvez minha voz ficou muda, nos perdoe. Mas eu creio que o objetivo foi alcançado, que é alimentar a sua fé, alicerçar a sua fé. Se você quer nos conhecer, nós ficamos na Rua Rosa Bessiano Farnoche, 497, Parque Avelino, em Ribeirão Preto, Igreja Novo Templo, uma igreja família. Uma igreja comprometida com o reino, comprometida com a alma. Uma igreja que nasceu para fazer a sua família crescer em graça e em sabedoria. Venha nos conhecer. Domingo nós temos culto às 19 horas e temos uma palavra profética para o teu coração. Será um mover dos céus. Se você precisa de uma palavra que venha mover a tua vida, você é o nosso convidado para estar aqui. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Fique em paz, que excede todo entendimento e com uma fé sobrenatural nele. Lembre-se, a fé ainda move a montanha com Jesus. Deus abençoe.